Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Hoje nós vamos falar sobre o item 8, a parábola da figueira que secou. E diz assim: Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: Sai daqui e vai para o mar, sem que seu coração hesite e acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato a sua ordem se cumprir. Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14, 20 a 23. Nossa, que forte, né? Jesus está caminhando com seus discípulos, vê uma figueira, vai até ela para ver se encontra algum fruto, não encontra, né? E diz para ela que ninguém coma nenhum fruto seu. E aí, no outro dia, passando pelo mesmo local, Pedro, né, fala para o mestre: Olha só, mestre, como a figueira que o Senhor amaldiçoou, onde ficou seca até a raiz. E Jesus dá essa lição, né? Tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: Sai daqui e vai para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato sua ordem se cumprir. Será que Jesus, o Espírito mais puro, mais elevado, mais grandioso que já encarnou sobre a Terra, nada menos que o governador planetário do nosso planeta, que veio para cá em diversas oportunidades para semear a transformação da humanidade, para que esse mundo evoluísse, mundo que está sob a sua tutela, amaldiçoaria uma criatura de luz, um ser puro, amaldiçoaria alguém ou qualquer coisa? O que os bons espíritos nos ensinam é que aquilo que não é coerente com a postura, com a conduta de Jesus por toda a sua vida, e que a gente encontra, né, nas escrituras, nos relatos escritos, ou não foi Jesus que disse, ou é um erro de tradução. E mais uma vez a gente tem que aplicar aqui a racionalidade, a coerência, usar a nossa razão, a nossa inteligência, para que a gente possa refletir sobre essa conduta. Primeiro, o mestre não tinha necessidade nenhuma de justificar para os seus apóstolos algo que a inteligência deles ainda não tinha condição de assimilar. Mas o mestre não perdia nenhuma oportunidade de transferir o seu conhecimento, de trazer aprendizado para os seus apóstolos. Para Pedro, talvez aquilo tenha soado como uma maldição. Mas se a gente analisar, nós vamos ver que Jesus não amaldiçoou aquela árvore, mesmo porque não eram épocas de figos. E Jesus sabia disso. Então ele usa a figura da figueira, né, que está se transformando, está passando por aquele período, né, onde a árvore perde todas as suas folhas, seca, para depois renascer novamente, toda verde, florir e dar seus frutos. Então o mestre usa a oportunidade para trazer um aprendizado, como nós sabemos, através das suas parábolas, das suas metáforas, usando as coisas que estão acontecendo ali no momento, para trazer uma mensagem maior e espiritual. Como nós estamos estudando no capítulo 19, como nós vimos anteriormente, as montanhas que a fé remove não são as montanhas materiais, são as montanhas espirituais, dos sentimentos difíceis que nós temos no nosso coração, dos nossos vícios, dos nossos apegos às coisas e sensações materiais, nosso apego às nossas tendências viciosas. Então essas são as montanhas difíceis que existem no nosso caminho, mas que podem sim ser transferidas de um lugar para o outro,
de acordo com a nossa fé. A fé dá essa força, esse poder, para que a gente transfira o nosso centro de atenção, para que a gente resista às tentações, para que a gente resista aos maus pensamentos, para que a gente resista aos maus sentimentos, para que a gente se esforce e persevere, né, exercitando o contrário, o oposto, que é o bem em todas as circunstâncias que surgirem no nosso caminho, para que então nós consigamos transportar essas montanhas de dentro do nosso coração para bem longe de nós. Montanhas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja e tudo aquilo que é ruim e prejudicial. Então o mestre usa a figura da figueira naquele momento, mesmo Pedro tendo interpretado de uma forma errônea, para trazer um grande ensinamento. A figueira é um símbolo daquilo que não é útil, daquilo que nasceu para ser útil, mas naquele momento se encontra inútil. E tudo que é inútil está contra a lei de Deus. A gente pegando o momento em que Jesus está passando isso para os seus apóstolos, nós vamos entender que ele está trazendo a boa nova. E trazendo a boa nova, ele está ensinando sobre aquilo que agrada a Deus, aquilo que está de acordo com as leis de Deus e aquilo que não está de acordo com as leis de Deus. Se a gente analisar as Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, tudo tem uma figura muito forte, um dever de agradar a Deus, um dever de fazer aquilo para não ser punido. Então Jesus, ele usa esse conhecimento que o pessoal tem na época e usa as mesmas figuras para trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas. Só que é um conhecimento eterno, dura para nós, serve para nós até hoje. E a gente vai poder interpretar isso analisando que figuras essa figueira representa. Ela é um símbolo, né? Daquelas pessoas que aparentemente praticam o bem, mas no fundo dos seus corações não são guiadas pelo bem e não fazem realmente algo de bom. Aí a gente pode incluir aquelas pessoas que se perdem dentro do orgulho, da vaidade, na condução de uma tarefa religiosa, por exemplo. A gente pode colocar aquelas pessoas que são tremendos oradores, né? Que falam bonito, mas tem muito mais brio do que real conhecimento, do que real vivência daquilo que prega. Então, por mais que as palavras sejam belas, não tocam o coração. Porque como não vive aquilo que diz, que prega, na sua intimidade, na sua realidade íntima, as palavras não são envolvidas na energia, na vibração necessária para que penetrem a barreira do coração daquele que ouve, que tem suas dificuldades, que tem seus problemas sentimentais, que tem as suas resistências espirituais. Então não rompe essa barreira e não toca o coração, não semeia lá a semente da reflexão necessária para a transformação desses espíritos. Então, as pessoas que fingem estar fazendo o bem, mas estão fazendo por outros motivos, como aquelas pessoas que saem por aí, seja dando cesta básica, contribuindo com grandes quantias de dinheiro, fazendo o que for para benefício próprio, sem real coração, sem real sentimento, sem real interesse pelo bem do outro, são como as figueiras que secam, que secaram, porque elas não estão produzindo realmente nada de bom. Por mais que elas estejam trazendo um auxílio momentâneo, elas não estão semeando o bem realmente no coração das pessoas, porque é preciso sinceridade para que isso seja absorvido pelo outro. É preciso verdade. Para que isso seja absorvido pelo outro, é preciso desinteresse, esquecer de si próprio, para que isso toque o coração do outro. Um outro exemplo são as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e por opção não são, em qualquer circunstância que cruzem o seu caminho. A gente pode pensar naquelas pessoas que têm uma vida contemplativa, aqueles nossos irmãos que se recolhem em monastérios, fazem votos de silêncio, se afastam do mundo, das pessoas e vivem só em oração. Que utilidade para os semelhantes tem uma pessoa que vive nesta circunstância? Vamos refletir. Deus nos criou para que nós façamos bem ao nosso semelhante e façamos bem a nós mesmos. Para que nós cresçamos espiritualmente e contribuamos com o crescimento espiritual dos nossos semelhantes. Quando eu me recolho dentro de mim e não faço nem bem nem mal, eu não faço nada de útil. Eu não faço nada.
eu sou um inútil. Então assim, eu posso resguardar dentro de mim e afirmar, mas eu não faço mal para ninguém. Eu não faço bem para ninguém, mas eu não faço mal. Quem não faz nada, não faz bem. E tudo aquilo que não é bem, é mal. Se não é um mal para você, vai que ser um mal para outras pessoas. Vamos pensar no ponto de vista da utilidade. Deus nos deu diversas habilidades. Uns têm uma facilidade muito grande na oratória, na fala, no ensinar. Outros têm habilidades manuais grandiosas. Outros têm uma criatividade muito grande que pode ser usada para fazer diversas coisas, para inventar diversas coisas, para criar diversos meios, para as ideias fluírem de forma muito produtiva para auxiliar as pessoas. Deus nos deu habilidades emocionais, habilidades de sentimento, habilidades e qualidades ligadas às qualidades do coração, habilidades do setor da inteligência, para que nós tenhamos a versatilidade e consigamos fazer inúmeras coisas. E aí? A gente pega tudo isso que Deus nos deu e vamos ou viver apenas para nós, ou nos recusar a sermos úteis, inclusive para nós mesmos e para as outras pessoas. O mal é a ausência de bem. Aquilo que não tem bem é mal. Se não é mal para os outros, é mal para você. E o seu mal é mal para os outros. A gente vive em sociedade. Nós amparamos uns aos outros, nós auxiliamos uns aos outros com a nossa simples presença no mundo. E é necessário que a nossa presença seja repleta de utilidade. Se eu produzo bons frutos, eu tenho condição de influenciar outras pessoas a produzirem bons frutos, que vão influenciar outras pessoas a produzirem bons frutos. E assim todos nós trabalhamos para o bem e para o crescimento espiritual de todos à nossa volta. É para isso que Deus nos criou, essa é a nossa função. Quando a gente se afasta disso, a gente se atrasa no nosso desenvolvimento espiritual, a gente faz muito mais mal do que bem, a gente conserva sentimentos e posturas inferiores que semeiam muito mais dor e sofrimento para nós resgatarmos no futuro. E quando a gente age com utilidade, fazendo o bem com sinceridade àqueles que estão à nossa volta, da forma que for possível, nós podemos ser úteis em N situações. Nós não precisamos ter muito, não estou falando de inteligência, de conhecimento, de dinheiro. A gente pode ser útil com um sorriso, a gente pode ser útil com uma palavra amiga, a gente pode ser útil com um abraço. A gente pode ser útil doando, sim, coisas materiais. A gente pode ser útil ensinando. A gente pode ser útil bem conduzindo, bem aconselhando. A gente pode ser útil mostrando um bom caminho. A gente é imensamente útil sendo um bom exemplo para aqueles que estão à nossa volta. E se nós simplesmente vivermos sobre o princípio de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós vamos ser ótimos exemplos e extremamente úteis para todos que estiverem à nossa volta. Então a figueira é um exemplo de todos aqueles que recusam essa bendita oportunidade. Nós somos criados para darmos frutos suculentos, que alimentam, que preenchem, e aí nós nos negamos a fazer isso. E assim, a lição é tão preciosa que se nós mergulharmos nela, nós vamos ver que assim como não era a época de figos, naquele momento, de dar figos, talvez a gente não esteja ainda enxergando as oportunidades que nós temos à nossa volta, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos chance de retomar o nosso caminho, de começar a produzir a partir de hoje. Talvez até agora não tenha sido as épocas dos nossos frutos, porque as nossas escolhas estavam sendo diferentes. Mas com conhecimento da oportunidade, da importância dessa existência, nós podemos começar a partir de hoje a trabalhar por florescer e das flores frutificar e alimentar e ser útil para as criaturas à nossa volta. A parábola é tão rica e tão atemporal, que serve em qualquer época, que a gente pode analisar hoje que serve para nós. Por mais que tenha tido uma interpretação errônea, um erro de tradução, ou sido atribuído algo que não foi Jesus que quis dizer, foi uma interpretação de quem ouviu, a lição é extremamente valiosa. E Jesus ainda diz no final uma coisa muito importante: tenham fé em Deus
Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, lembra que as montanhas são aquilo que a gente tem no nosso coração e que atrasa a nossa vida, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, os sentimentos inferiores, os vícios, os apegos materiais. Tenham fé em Deus, em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, sai daqui e vai para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato sua ordem se cumprir. Então, meus queridos irmãos, não existe vício, não existe sentimento inferior e não existe má tendência mais forte do que o nosso desejo e a nossa vontade real. Quando nós realmente tivermos confiança em nós, confiança naquilo que a gente vive e acredita, confiança e certeza que nós não queremos mais isso para nós, porque o nosso espírito está viciado nessas coisas, nós vamos dizer a essas montanhas e elas vão ser removidas para bem longe de nós. E a gente vai ter fortalecimento, a gente vai ter amparo, a gente vai ter sustentação para manter essa decisão íntima e tirar isso de nós. Todas essas religiões, todas essas filosofias, tudo aquilo que prega o oposto àquilo que Jesus ensinou, não por ser Jesus, mas os princípios, não por ser cristão, mas os princípios, de fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito para você, do amor, da caridade, da fraternidade universais, da humildade, né? Tudo aquilo que foge disso, que sai disso, que agride essas ideias, são como a figueira e vão secar, não vão ficar entre nós. A gente não precisa se preocupar além da conta com essas ideologias utópicas que incomodam tanto o nosso coração, o nosso entendimento, porque a gente tem medo que isso desvie as pessoas que a gente ama, que a gente não conhece, todas as pessoas. Mas confiemos no que Jesus diz. Essas vão secar como a figueira. São figueiras secas, não produzem nada de bom, então não vão ficar entre nós. Um outro recado importante é para os médiuns. Os médiuns recebem a tarefa de ser intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Então, em todas as classes, em todas as religiões, em todas as culturas, para trazer do plano espiritual a evolução, a transformação para o nosso mundo. E a gente tem médium, infelizmente, que usa a sua mediunidade para benefício próprio. Usa a sua mediunidade para prejudicar pessoas. Usa a sua mediunidade para aguçar a sua vaidade, para conquistar aquilo que deseja, a fortalecer a inferioridade do seu coração. E é um dom, um benefício que Deus nos empresta para que nós possamos resgatar os nossos débitos. Fazendo o quê? Sendo úteis à humanidade, trazendo o bem, as verdades espirituais para os nossos semelhantes. A mediunidade, ela está presente em nós que a temos para nos fazer criaturas melhores. Não o contrário. E quando a gente faz mau uso disso, infelizmente a gente semeia muita dor e muito sofrimento para o nosso futuro. Então aqueles que são médiuns e sabem disso, tenham responsabilidade com aquilo que recebem. Essa sensação de poder sobre a vida dos outros pode ser extremamente perniciosa e levar você à perdição. Seu objetivo é ser útil, produtivo, semear amor, paz, semear a caridade, semear o bem em todas as criaturas à sua volta. Por isso muitas pessoas te procuram, por isso muitas pessoas cruzam o seu caminho. Então são essas as lições que o Evangelho nos traz na noite de hoje. Que nós possamos trabalhar de coração por sermos úteis aos nossos semelhantes, na medida das nossas condições, das nossas possibilidades, pois não há ninguém que esteja impedido de ser útil diante de uma situação que aparece. Lembremos que através do pensamento positivo direcionado ao bem, invocando os bons espíritos para auxiliar através de uma prece sincera, nós podemos estar sendo mais úteis do que se a gente tivesse condição de qualquer outra coisa na vida de uma pessoa. Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.